Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o trono de Satanás dentro do contexto da igreja de Pérgamo no livro de Apocalipse. Você não precisa ser um profundo estudioso da palavra de Deus. Você, aliás, pode nem conhecer a palavra de Deus, mas é inequívoco que você vai saber e associar de imediato de que um trono é um local de autoridade, é um local de poder, é um local de prestígio, é um local de influência. E Jesus mencionar nessa carta dirigida à igreja de Pérgamo que naquele local estava o trono de Satanás, ou seja, a entidade espiritual chamada Satanás, o enganador, o pai da mentira, não é algo para você simplesmente ler na Bíblia e passar batido e fazer de conta que você não entendeu. Eu já li inúmeros livros sobre esse tema, eu tenho um monte de livros aqui. Eu conversei, assisti vídeos, inúmeros vídeos, e eu sei que muitos desses teólogos que falam que, obviamente, todo o contexto, a cultura daquela época, era tudo combinado e era uma simbologia que Jesus estava utilizando ali. Eu tenho a minha forte concepção, eu posso até entender esse aspecto e respeitar essas perspectivas, mas visitar Pérgamo, respirar o que era aquele local, me leva a uma compreensão um pouco mais profunda do que seja esse trono de Satanás. E é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo com você hoje. Vem comigo para Pérgamo. E por falar em trono de Satanás, eu estou nesse momento onde seria na antiguidade o altar de sacrifícios do templo de Zeus. Onde seria o altar de sacrifícios a Zeus. Aqui atrás de mim você estaria se deparando com a entrada desse santuário. Na antiguidade, os gregos e romanos, eles contavam histórias que os ajudavam a entender o mundo. A maioria das pessoas não sabiam quase nada sobre ciência. Então, essas histórias ajudavam essas pessoas a entenderem o mundo, como esse mundo os era percebido. Essas histórias criavam um senso de ordem na vida dessas sociedades e nessas histórias, os seus personagens ajudavam as pessoas a entender o mundo e torná-lo menos amedrontador. Muito embora essas histórias fossem cheias de entidades, deuses, deusas, heróis, lembra dos heróis da Marvel? A maioria deles vem da mitologia grega. E existiam os monstros que controlavam o mundo. As pessoas criam que essas entidades e personagens controlavam o mundo. E assim eram chamados de mitos. Daí nasceu a mitologia. Os gregos foram os primeiros povos a criar os seus deuses dentro da mitologia. E assim, o culto e a adoração a esses deuses eram sinônimo de bem-estar com as entidades que controlavam ambos, o mundo invisível e o mundo visível. Na mitologia grega, Zeus era o sexto filho entre Cronos e Rhea, que era um incesto. Cronos não queria que os seus filhos o conquistassem e por isso ele comia os bebês num ato de violência. Zeus é protegido então pela sua mãe, que foge para uma ilha distante. Ali ele cresce sendo cuidado por deusas míticas, as chamadas ninfas. A história continua, mas é tão nojenta que eu vou parar por aqui. O fato é que, eventualmente, Zeus se torna o supremo deus, governando todos os deuses gregos. As pessoas acreditavam que Zeus governava o universo a partir do Monte Olympus, que é a montanha mais alta na Grécia.
Agora, só um paralelo de história bíblica. Quando Deus envia os exércitos da Assíria para destruir as tribos do norte de Israel por causa do pecado da idolatria, na Grécia, naquela mesma época, acontecia a primeira Olimpíada, no século 8 a.C., na cidade de Olímpia. Até hoje, as pessoas são levadas a acreditar que a tocha olímpica que nós vemos de 4 em 4 anos é um símbolo da paz, esperança e unidade. Mas se você estuda mais a fundo, você descobre que a origem das Olimpíadas acontece em um centro onde havia um enorme estádio. E ali, naquele local, existia um templo de adoração a uma deusa chamada Hera e a Zeus. O ato do atleta subir com a tocha ao local mais alto para acender a pira olímpica, na verdade, é um ritual de se apresentar à humanidade como uma oferta no altar de Zeus, que é representado no local mais alto. Assim como Zeus habitava no local mais alto do panteão grego, no topo do Monte Olimpo. Agora dá uma olhada onde está o altar de Zeus. E aqui, na minha frente, eu vou virar a câmera para você ver a cidade de Pérgamo. De novo, o altar de Zeus. Percebe a correlação entre você subir com a pira, subir com uma tocha e oferecer a Zeus? Aquilo não tem nada a ver com paz. Sabe por quê? A mentira está no fato de que essa tocha jamais poderá representar paz, esperança e unidade. Porque a verdadeira paz só existe aos pés do príncipe da paz, que é Jesus. A verdadeira esperança só existe naquele que é poderoso para dizer: aquele que crer em mim jamais morrerá, viverá. Só Jesus é capaz de nos dar a verdadeira esperança. A verdadeira unidade jamais será encontrada no alto do Monte Olimpo ou na sua representação da pira olímpica. A verdadeira unidade só é encontrada no sublime Monte Calvário, aos pés do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira unidade, que a humanidade um dia experimentará quando ele voltar à Terra. O sistema desse mundo, representado nessa cidade, era a segunda figura que Jesus quis comunicar. Todos os templos que existiam aqui e as suas propostas à população daqui eram mentiras de Satanás. E o mais incrível, essa construção que está aqui atrás, o altar de Zeus, ele tinha um formato de um trono. E é considerado pelos arqueólogos como uma das maravilhas, uma ápice da arquitetura grega, pois nesse trono haviam esculturas diversas contando exatamente várias histórias da mitologia grega. Esse altar foi escavado e transportado para Berlim, onde existe o Museu de Pérgamo, como uma reconstrução 3D desse local onde aqui eu estou agora, que é simplesmente magnífica do que era isso e que nos ajuda a entender o quão difícil era o ser um seguidor de Jesus aqui nessa época. Aliás, eu tenho que ressaltar que ser um seguidor de Jesus em Pérgamo era uma aventura de altíssimo risco, porque isso ameaçava o seu conforto. Exatamente. Ser cristão nessa área aqui, ser cristão naquela época, ameaçava o seu conforto, a sua paz de espírito, comprometia relacionamentos importantes com a família. Isso ameaçava a sua prosperidade. Isso ameaçava também a sua posição social entre a sociedade da época. Não havia uma parte sequer da sua vida que não era tocada ou, por que não dizer, ameaçada, se você fosse um cristão vivendo aqui em Pérgamo. E a razão para isso é que você agora proclamava Jesus como Senhor da sua vida, no meio de toda essa idolatria que existia aqui naquela época, no meio de todo o contexto de pressão social que a religião, que os impostos, que os negócios, que as coisas da época relacionadas à cultura impunham sobre aqueles que criam no nome precioso de Jesus. Nessa carta, Jesus menciona Antipas, que já tinha sido martirizado pela sua fé.
Algumas cidades importantes dentro do Império Romano tinham a legalidade de exercer o direito à espada. Pérgamo era uma dessas cidades. Em outras palavras, isso significava que cada caso jurídico era trazido diante do governador romano local. E ele tinha o poder e autoridade de dizer: essa pessoa vai viver ou essa pessoa vai morrer, seja pela espada ou qualquer outro método. É bem possível que Antipas provavelmente morreu pela espada de um governador romano. Só que no caso, existe uma tradição que o apóstolo João ordenou ele como bispo da igreja de Pérgamo durante o reinado de Nero ou Domiciano, e que a punição do direito de espada dada a Antipas foi ele ser lançado em um enorme caldeirão de bronze no formato de um altar de touro, com óleo fervendo, porque Antipas expulsava os demônios das pessoas que eram adoradores nos templos pagãos que existem aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas, quando adoram deuses pagãos, eles estão abrindo a porta para a entrada de demônios em sua vida. E esse camarada, segundo a tradição, foi queimado vivo, se assim pode dizer, ou cozido vivo no óleo quente, porque ele expulsava os demônios. Pode imaginar o que é isso? Jesus chama Antipas de meu fiel mártir. E o próprio Jesus reconhece que os cristãos aqui em Pérgamo, e mesmo sabendo da morte de Antipas, eles permaneceram firmes proclamando o nome de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: pessoal, fica firme, eu estou ciente, eu estou sabendo o que está acontecendo, mas fiquem firmes em mim. Obviamente, né, não era somente o nome de Jesus que incomodava as pessoas aqui. Muito embora o seu nome significasse Salvador e aquele que nos resgata. O problema é que, associado ao nome de Jesus, estava o fato desses cristãos dessa época declararem a alta voz que Jesus agora é o Rei dos Reis e não mais Deus. O nome dele era fonte de vida abundante. O nome dele é Quissara e não mais Asclépios. Ele é a fonte de toda sabedoria e não mais Atena. O nome dele é o nosso provedor para todas as nossas necessidades e não mais os deuses que aqui garantiam a prosperidade de uma vida em abundância. Aqueles cristãos permaneceram firmes, tendo suas vidas alicerçadas em quem Jesus era para eles. E ainda, nos dias de hoje, Jesus continua sendo o mesmo. Esse vídeo nos ajuda a fazer uma profunda reflexão de quais ídolos nós devemos excluir do altar do nosso coração, não é verdade? Todos nós estamos sujeitos a construir ídolos, mesmo que seja inconsciente no nosso dia a dia. Pode ser aquele pregador que você tanto gosta, pode ser um cantor, pode ser a grana no banco, pode ser a sua posição social, seu prestígio, sua influência, mas isso tudo é vazio, sem sentido e se desfaz no momento seguinte que você perde tudo. E é óbvio que eu não estou desejando aqui que você perca tudo para que você enfrente as situações difíceis da vida. Não se trata disso. O meu desejo é que você entenda que o sinônimo da humildade que Cristo nos ensinou na palavra de Deus não tem a ver com escassez, não tem a ver com pobreza, tem a ver com pureza aqui, ó, no coração. Sabe, acho que Deus espera de nós, de mim e de você, um relacionamento genuíno, sabe, um coração quebrantado, alguém sedento pela palavra de Deus e ansioso pelo retorno de Jesus. Eu nunca me esqueço daqueles dias do primeiro amor, quando eu me converti, que eu tinha assim ansiedade para chegar no final do dia, entrar no meu quarto, fechar a porta, abrir a Bíblia e vasculhar a Escritura e orar, adorar o Senhor, tocar meu violão, cantar, etc. Isso é algo que a gente precisa fomentar na nossa vida cada vez mais, sabia? Eu espero que você tenha sido edificado no vídeo de hoje ao assistir sobre o trono de Satanás em Pérgamo. E no próximo vídeo vai ser o último vídeo sobre Pérgamo, onde eu vou compartilhar sobre as promessas de Jesus
que foram dadas nessa carta, mas que também se aplicam na sua vida hoje. Então eu quero encorajar você a não deixar de assistir o próximo vídeo, porque ele vai ser muito, muito, muito importante e muito especial. Filmar ali em Pérgamo foi inesquecível e Deus preparou algo muito especial para você no próximo vídeo. Deus te abençoe, até o próximo e não deixa de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, clicar aí no botãozinho de like, escrever a sua mensagem, o que você achou, perguntas, dúvidas, sei lá, mas que esse vídeo tenha falado no seu coração de alguma forma e revelado e descortinado algo novo na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo.